agora chegou a vez da gente falar um pouquinho sobre metas, tá? Sem os indicadores a gente não tem, né, como estabelecer metas aí, ou pelo menos de acordo com a metodologia, né, a ferramenta SMART, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Esse conceito, né, de metas SMART, ele é bem antigo e ele é utilizado principalmente para que a gente entenda quais os aspectos mais importantes na hora de definir, né, uma meta. E aqui ele fala de alguns aspectos importantes. Por exemplo, a tua meta precisa ser específica, tá? Quando a gente fala de metas SMART, em geral a gente está falando de metas com indicadores, tá? A gente já vai ver aqui que ele fala um pontinho aqui específico sobre isso, mas são metas baseadas em indicadores. Então precisa ser muito específico, ele precisa medir algo específico, né? Seja o resultado de uma ação, seja o resultado de um processo, enfim, precisa medir uma coisa, ele precisa ser específico. O segundo ponto ele precisa ser mensurável, né? Ou seja, ele precisa ser quantificável, eu preciso conseguir medir ele de alguma forma. E aí é por isso que a gente volta lá e recorre, né, para os indicadores, porque eu preciso conseguir medir de alguma forma, tá? É muito difícil quando eu faço uma meta baseada em alguma coisa que não é mensurável. Fala assim, olha, eu quero, por exemplo, fazer a minha empresa ser mais conhecida. Ok, se eu não conseguir identificar um indicador ou algo que seja de fato mensurável, vai ser muito difícil você conseguir entender se você atingiu essa meta, né, de ser mais conhecido ou não. A gente utiliza aí, né, essa ferramenta aqui do SMART, porque com ela a gente consegue pensar um pouquinho melhor em como fazer, em como descrever melhor essas metas, tá? Então, primeira coisa, específico, precisa medir de fato uma coisa só. O segundo ponto, precisa ser mensurável, ou seja, precisa ser quantificável, preciso conseguir entender em quanto, né, está aquela meta. O terceiro ponto, atingível. E aqui a gente deixa, né, de falar só sobre a estrutura do indicador e fala também um pouquinho sobre o nível, né, de definição dessa meta. Quando você estabelece uma meta que ela é extremamente fora, né, o que a gente chama de fora da casinha, é muito difícil que você faça, que você tenha engajamento dos colaboradores, ou que você consiga, de fato, pensar em alternativas para atingir aquela meta, porque a priori você já vai entender que aquilo não vai funcionar, tá? Então, a meta precisa ser atingível. Obviamente, ela precisa também ser desafiadora, né? Mas eu preciso entender aí que existe um limite entre o que é desafiador e o que é atingível. Passando para o próximo ponto, então, nós temos aqui, né, a parte da relevância. Eu posso medir uma série de coisas, né? A gente citou ali na outra aula que tudo que não é medido não pode ser gerenciado, mas nem tudo que nem tudo que pode ser medido deve ser gerenciado, né? Então, é muito importante que a gente entenda também a utilização desses indicadores. Não adianta ou não vale a pena medir só por medir. Ele precisa, de fato, acrescentar alguma coisa na tomada de decisão, tá? Um direcionamento aí bacana, né, em relação à parte de indicadores é que aquilo que é medido, ele deve prover algum tipo de decisão, tá? Seja ela em nível operacional, em nível tático ou em nível estratégico, tá? Retomando um pouquinho as nossas aulas passadas, onde a gente explicou cada um aí desses níveis. Mas esse indicador, independente, né, do que é esse indicador e do que ele está medindo, ele precisa orientar algum tipo de tomada de decisão. Se ele não está orientando nada, não precisa ser medido. É só é só gastar recursos desnecessariamente, ou é só ter, né, mais um indicador lá numa lista gigante de indicadores que ninguém dá a mínima, tá? Então é muito importante entender a relevância desse indicador. E a palavrinha-chave aí é que tipo de tomada de decisão é que esse indicador, né, ou essa meta aí vai garantir pra gente, ok? E o último ponto, né, essa meta precisa ser temporal, né? Eu citei um pouquinho antes o exemplo de falar que eu quero tornar a minha empresa mais conhecida. Eu preciso, se eu estou falando que eu quero tornar essa empresa mais conhecida, eu preciso entender em qual é o período que eu quero fazer isso, né? Eu posso simplesmente deixar aí. E quando que eu vou conseguir cobrar? Se eu atribuo essa meta a alguém, essa pessoa pode falar assim, olha, mas eu tô tornando, né? Eu estou tornando, mas eu não consigo cobrar uma temporalidade. Então, é muito importante que essa meta seja
temporal, ou seja, ela tem início e ela tem fim, tá? Eu tenho que saber exatamente quando é que eu posso cobrá-la. Ilustrando, né, então um pouco melhor do que a gente falou aqui sobre as metas SMART, eu coloquei aqui um exemplo de uma meta SMART. Aumentar o lucro operacional em 10% até dezembro de 2019. Vamos ver aqui se cumpre todos os requisitos? Primeiro é específico, ou seja, o que eu estou querendo medir. Aqui eu estou falando que é o lucro operacional, tá? Então, é extremamente específico, né? A gente sabe que, por exemplo, o lucro operacional é um indicador utilizado em qualquer empresa, né? Ele é um indicador ali de realmente de resultado. Mensurável. Eu consigo medir o lucro operacional, né? Eu preciso aí fazer uma continha do tanto que está entrando, né, de faturamento, quanto que eu estou gastando ali nas despesas, a minha tributação, enfim, tem uma série aí de composições, mas é uma meta, né, um indicador que eu consigo de fato medir. Então ele é específico e já é mensurável. Atingível. Eu estou falando aqui em 10%. Como que eu defino esses 10%, né? E aí a gente entra aqui em todo aquele conteúdo que a gente já viu anteriormente. Eu decidi esse número aqui porque eu consegui analisar o meu histórico e verifiquei que a gente está crescendo 6% ao ano, tá? Num exemplo aqui fictício. E o mercado, ele está crescendo num ritmo de 7 a 8% aí em relação ao ano anterior. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha base histórica, eu peguei um benchmarking externo e eu peguei as considerações dos sócios, tá? Isso é um ponto interessante. É sempre que você vai definir metas que você considere as partes interessadas, ou stakeholders, né? Como a gente costuma chamar aí em desenvolvimento de software. Mas coletar essas informações é extremamente importante para a gente poder então, definir essas metas, tá? Eu falei aqui um pouquinho dessa metodologia aqui, dessa ferramenta SMART, mas esses são os outros fatores que, independente da ferramenta utilizada, independente de como você compõe de como você descreve essa meta, esses fatores, eles necessariamente precisam ser levados em consideração, tá? Então, atingível, ou seja, se eu sei o meu histórico, se eu sei o benchmarking do que é possível em relação ao mercado, mas eu também quero uma meta desafiadora, né, de acordo com o interesse dos acionistas, né, de acordo com a expectativa dos acionistas, então eu consegui aqui definir um valor de 10%, ok? Então, é um valor atingível. Não é totalmente fora da casinha, mas também é um valor que a gente vai precisar pensar aí um pouquinho melhor em alternativas para poder atingir essa meta aqui, tá? Terceiro ponto, né, o quarto ponto, na verdade, aqui. O indicador relevante. É relevante falar de lucro operacional para a empresa de vocês? Acredito que seja, né? O lucro operacional, ele diz muito sobre a saúde financeira da empresa, né? Sobre a nossa capacidade de gerenciar aquilo que entra, aquilo que sai e aquilo que está sobrando, né? Digamos assim, no final. Então é muito importante controlar. Ou seja, isso é relevante para a estratégia, é relevante para a empresa, ok? E é temporal, ou seja, eu estou falando que eu preciso atingir, ou seja, eu preciso aumentar o lucro operacional em 10% até dezembro de 2019. Quando que eu vou cobrar o atingimento dessa meta? Em dezembro de 2019, tá? O que não quer dizer que você não vai fazer acompanhamento até lá. Quer dizer só que até essa data aqui, de dezembro de 2019, eu podia ser inclusive um pouco mais prescritivo e colocar o dia aqui de dezembro, mas até dezembro de 2019 eu gostaria de ter o meu lucro operacional aumentado em 10%, ok? Então esse é um exemplo aqui, né, de meta SMART. Mas como eu já disse, o importante em relação à definição de metas é que você consiga alinhar todas as expectativas, seja as expectativas do sócio, seja as expectativas do mercado, seja o teu próprio histórico, tá? Então não se esqueça, utilize as informações que você estudou anteriormente para definir essas metas de forma que elas sejam desafiadoras, mas ao mesmo tempo que elas sejam possíveis. E quanto melhor a redação dessa meta, né, tiver, ou quanto melhor a escolha dos indicadores da meta, mais fácil vai ser a comunicação para os seus colaboradores.